E se eu te dissesse que Deus pode usar até um rei que não o conhece para cumprir promessas que você acha que já morreram? E se aquilo que parece perdido há anos estiver apenas esperando o tempo certo para voltar às suas mãos? Olá, queridos, a paz do Senhor. Hoje, nós entramos em um momento que muda completamente o rumo da história. Um ponto onde o silêncio de Deus dá lugar ao cumprimento de tudo aquilo que ele já havia falado, depois de um longo exílio, depois de dor, vergonha e distância. O impossível começa a acontecer. Nós estamos no livro de Esdras, capítulos 1 ao 10, e aqui não vemos apenas um povo voltando para casa, vemos Deus restaurando aquilo que foi quebrado por fora e principalmente por dentro. No capítulo 1, algo surpreendente acontece. Ciro, rei da Pérsia, um homem que não fazia parte da aliança, tem o seu coração tocado por Deus e ele declara algo que ninguém esperava. O povo pode voltar. Não foi força, não foi estratégia, foi Deus movendo a história por trás das cortinas. A promessa feita anos antes começa a se cumprir. E mais do que permitir o retorno, Ciro devolve os utensílios do templo que haviam sido levados. Aquilo que parecia perdido começa a voltar, porque quando Deus decide restaurar, ele não devolve pela metade. No capítulo 2, vemos muitos nomes, famílias inteiras que decidiram sair da Babilônia, deixar o conforto para voltar a uma terra destruída, e isso revela algo profundo. Nem todos voltaram. Alguns se acostumaram com o cativeiro, mas aqueles que voltaram carregavam um chamado mais forte do que o conforto. E então, no capítulo 3, eles chegam, Jerusalém está em ruínas. Nada é como antes. Mas mesmo assim, antes de levantarem paredes, eles levantam o altar. Isso muda tudo, porque eles entendem que a presença de Deus vem antes de qualquer reconstrução. Eles começam a adorar, a sacrificar, a buscar, e quando os fundamentos do templo são lançados, algo emocionante acontece. Uns choram, outros celebram. Os mais velhos lembram do passado e sentem a dor da comparação. Os mais novos enxergam o futuro e celebram o recomeço. E o som que se ouve é uma mistura de lágrimas e alegria, porque todo recomeço carrega os dois. Mas então, no capítulo 4, a oposição aparece, primeiro com palavras suaves. Deixa a gente ajudar. Mas por trás havia intenção errada. Quando são rejeitados, começam a atacar, acusar, intimidar, cartas são enviadas, mentiras são espalhadas e a obra para por anos. Não por falta de capacidade, mas por causa do desânimo. Até que, no capítulo 5, Deus levanta vozes, Ageu e Zacarias. Homens que não trazem conforto, trazem despertamento. E quando Deus fala, algo dentro do povo acorda. Eles voltam a trabalhar, mesmo com medo, mesmo com oposição. Eles continuam. E no capítulo 6, Deus faz algo incrível. O decreto antigo é encontrado. Aquilo que tentaram apagar, Deus confirma. E, mais do que isso, o próprio rei ordena que a obra seja financiada. Aquilo que era obstáculo se torna provisão e o templo é concluído. Depois de tanta luta, depois de tanto atraso, eles celebram a Páscoa, mas agora com um coração diferente, porque quem já perdeu valoriza mais quando recebe de volta. Mas a história vai mais fundo, porque reconstruir o templo não significa que tudo está resolvido. No capítulo 7, entra em cena Esdras, um homem que não apenas conhece a palavra, mas decide viver por ela. Ele prepara o coração, e isso muda tudo, porque não é sobre saber, é sobre viver. No capítulo 8, ele lidera um novo grupo de volta, e
em um momento marcante. Ele toma uma decisão ousada, não pede proteção ao rei. Ele confia em Deus e Deus honra essa fé. Mas então, no capítulo 9, a tensão explode. Esdras descobre algo que corta o coração. O povo voltou aos mesmos erros, misturas, alianças, caminhos que já tinham levado à destruição. É como se a história estivesse se repetindo. E Esdras não reage com raiva. Ele se quebra, chora, se humilha e diz algo poderoso: nós pecamos. Ele não aponta o dedo. Ele se coloca junto. E isso gera algo no povo. No capítulo 10, o arrependimento vem, um arrependimento real, profundo, e com ele, uma decisão difícil, romper com aquilo que os afastava de Deus. Não era fácil, não era confortável, mas era necessário, porque santidade não é sobre sentir, é sobre decidir. E assim, esse capítulo termina com um povo que mais uma vez recebe uma nova chance, e aqui está a verdade que fica. Deus pode te tirar do exílio, mas só você pode decidir não voltar para os mesmos erros, porque reconstruir por fora é rápido, mas reconstruir por dentro exige entrega. Agora me diz, o que Deus já trouxe de volta na sua vida, mas você ainda não cuidou como deveria, o que precisa ser alinhado dentro de você hoje, porque Deus continua restaurando, mas Ele também espera posicionamento. E no próximo episódio, nós vamos ver que, mesmo depois da reconstrução, ainda existem vulnerabilidades. E Deus levanta um homem, não apenas para construir, mas para proteger. Se essa mensagem falou com você, se inscreve, curta, compartilha e comenta aqui o que você precisa reconstruir hoje. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.